Eu acho que pode iniciar. Aguardando a vinheta aí. Eu acho que ele disse vinheta, acho que não vai sair a vinheta, não. Eu acho que a vinheta deu problema, não é? É isso. Começar então. Vai começar, né, mano? Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a esta live, que é promovido pelo Jornal dos Concursos e também por outros órgãos parceiros. Debate com o tema PL 2630, regulação das plataformas Verdades e Mentiras, por que é importante a sua aprovação, com a participação de estudiosos e de especialistas. A análise no Congresso Nacional do PL 2630, mais conhecido como PL das Fake News, deve ser retomada em agosto. Quero informar que esta live está sendo transmitida pelos canais no YouTube do JC Concursos, JC, aliás, @JCC Concursos BR, e FNDC, canal do FNC. Esta atividade é promovida pelos comitês do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, da região Nordeste 1, que compreende os estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, como parte de uma série de debates sobre o PL 2630, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com o objetivo de regulamentar as plataformas digitais, combater as fake news e dar transparência e segurança aos usuários da internet. Em seu artigo 3º, o texto do PL 2630 define que devem ser protegidos princípios como a liberdade de expressão e de imprensa, a garantia dos direitos de personalidade, dignidade, honra e privacidade, o respeito à formação de preferências políticas de uma visão de mundo pessoal do usuário, o compartilhamento da responsabilidade de preservação de uma esfera pública, livre, plural, diversa e democrática, a garantia da confiabilidade e da integridade de sistemas informacionais, a promoção do acesso ao conhecimento de assuntos de interesse público, a proteção dos consumidores e a transparência nas regras para anúncios e conteúdos patrocinados. Esta live debate, portanto, o PL 2630, regulação das plataformas, verdade e mentira, porque é importante a sua aprovação. Compondo a banca virtual deste debate, aqui estão Moacir Neves, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia e primeiro secretário da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE. Bia Barbosa, do Direito à Comunicação e à Democracia, DIRACOM, e também representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Admirson Medeiros Ferro Júnior, coordenador-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, e também secretário nacional de comunicação da CUT Brasil. Renata Miele, jornalista e coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Janelson Ferreira, da SECOM Nacional do MST. Alexandre Guedes, advogado, filósofo, educador e fundador e membro do Colegiado Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Alex Albino Lopes, do Conselho Deliberativo no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, estudante de jornalismo na UEPB e secretário de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Paraíba, empreiteiras e similares, o Sintect PB. Bem, eu sou Germano Barbosa, radialista, jornalista, psicanalista, aqui atuando como mediador deste debate. E nesse momento eu passo a palavra a Alex
Albino Lopes, do Conselho Deliberativo no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação FNDC, estudante de jornalismo na UEPB e secretário de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos na Paraíba, Empreiteiras e Similares, Sintect-PB, para sua saudação de boas-vindas. Boa noite, Alex Balbino. Boa noite, Germano. Boa Albino. noite. Boa noite, Germano. Boa noite a todos os colegas que estão conosco aqui na mesa, né, nos apresentando esse debate do dia de hoje, debate que promete ser riquíssimo. Boa noite a todos os colegas, nossas bases em Pernambuco, Paraíba, aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte. Meu nome é Alex Albino, Germano, já tem falado. Eu sou estudioso da comunicação, sou concluinte do curso de jornalismo na UEPB. Eu também já atuo em alguns anos como secretário de imprensa do Sintect-PB, onde nos últimos anos tivemos uma grande missão, uma missão de combater as inverdades colocadas diante de uma campanha a favor da privatização do serviço dos Correios, no qual nos coube essa missão de buscar levar a verdade. E nós estávamos inseridos nessa comunicação e tínhamos que nos adaptar a essa evolução da internet, da tecnologia. Nós mergulhamos nesse campo. Em março desse ano, 3, 4 e 5, tivemos uma plenária, a 24ª plenária do Fórum Nacional pela Democratização do Brasil, onde foi escolhido o novo Conselho Deliberativo e também a diretoria executiva. Aqui teremos o nosso secretário-geral, mas eu faço parte do Conselho Deliberativo, representando a região 2, que engloba os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e também Pernambuco. Aqui na Paraíba, nós temos uma coordenação, no qual a CUT Paraíba faz parte dessa coordenação, e nós estamos buscando desenvolver atividades que são de extrema importância para a busca de uma real democratização na Paraíba e também no Brasil e na nossa região, no qual compreende a região 2. Um dos nossos grandes objetivos, junto com os colegas que estão conosco, quero mandar uma saudação para Carlos Pontes, no Rio Grande do Norte, todos os colegas de Pernambuco que estão conosco, somar força, os 3 estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte também, para a gente possa, na Regional Nordeste 2, fazer ações efetivas e fortes a favor da democratização da comunicação. Esse evento abre nossos trabalhos aqui na nossa regional. Evento similar já vem acontecendo por todo o país. Esse evento abre nossos trabalhos em relação à defesa da PL 2630, que é uma PL que tramita no Congresso e vai ser discutida durante essa noite. Aqui temos especialistas na comunicação, também temos advogado, filósofo, são pessoas mais aptas a fazer essa discussão maior. Então, faço parte do Conselho Deliberativo, faço parte dessa organização importantíssima que tem já a sua história de batalha e de luta em relação na busca pela democratização da comunicação em nosso Brasil. Quero agradecer aqui, já aproveitando, a secretários de comunicação da CUT do Rio Grande do Norte, também da Paraíba, Lucinha, e a todos os colegas que aqui estão. Boa noite. Ok, muito obrigado, Alex Albino Lopes. Eu gostaria de saber se ficou alguém sem ser citado. Eu não gostaria de cometer essa injustiça. Alguém não foi citado dos que estão aqui presentes? Está todo mundo contemplado, não é? Bom, gostaria de chamar a atenção para o seguinte: as falas, elas devem ter, a partir de agora, 5 minutos, mas a gente não vai ser tão rigoroso. Se houver necessidade, a gente pode postergar por mais 1 minuto, mais 2 minutos, isso não terá problema nenhum, não é verdade? Bom, com a palavra agora, Moacir Neves. Moacir é presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia e primeiro secretário da Federação Nacional dos Jornalistas da FENAGE. Boa noite, Moacir.
Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Fui convidado aqui pela nossa companheira Lucinha, que é dirigente aí das entidades dos jornalistas da Paraíba e do Nordeste, para esse debate aqui, para a gente tratar acerca desse tema tão importante para a sociedade brasileira, assim como todos que estão aqui presentes, a Federação Nacional de Jornalistas tem acompanhado a tramitação dessa matéria e, mais recentemente, conversado com o relator e com lideranças políticas no Congresso, no sentido de garantir que o texto seja aprovado, estabelecendo um novo parâmetro e um novo marco no funcionamento da internet no Brasil, em especial o papel que as Big Techs têm desempenhado atualmente. Nós defendemos o texto que está em tramitação, com algumas ponderações em relação a um aspecto ou outro, mas, no geral, a federação tem se posicionado a favor do texto, no sentido de garantir o estabelecimento de regras de funcionamento que defendam a sociedade, o direito dos cidadãos a participarem do processo nas redes de maneira democrática, sem as travas e as regras unilaterais das Big Techs, e também no sentido de preservar a democracia regras para a retirada de conteúdos que atentem contra tal, assim como entre outros temas que são estabelecidos no chamado dever de cuidados, o dever de cuidado trazido pelo projeto. Não dá para a gente detalhar aqui especificamente todos eles, acho que todo mundo vai falar aqui um pouco neste sentido, mas eu queria me deter à necessidade de levar para o ambiente digital, para o ambiente da internet, as mesmas regras que são estabelecidas no ambiente real, no ambiente da vida real. Eu tenho sempre dado um exemplo de que, se eu cometo um ato de racismo, eu posso merecer imediatamente voz de prisão por parte de uma autoridade constituída. O mesmo não acontece se eu cometo esse ato de racismo na internet, porque enquanto essa postagem que eu fizer estiver ali circulando, muitas vezes até com uma monetização para que ela circule de maneira mais ampla e alcance um número maior de pessoas, enquanto esse estrago está ali sendo feito no ambiente de rede, expansivo da rede, não há nenhum tipo de punição para a minha atitude. E esse conteúdo ele pode ter consequências e causar danos enormes àqueles que o receberam, bem como também ao funcionamento da sociedade como coletivo. Então, a aprovação do PL 2630, ele responde a essa necessidade coletiva da sociedade de ter os seus direitos respeitados e de não ver postagens criminosas e nem tampouco comportamentos antidemocráticos tendo circulação de maneira sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de controle. Então, a FENAGE defende por esse e outros motivos essa matéria e tem participado ativamente das mobilizações da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais especificamente, para garantir a aprovação do texto, assim como também tem levado o tema à nossa categoria, para que esta também discuta e possa interferir positivamente neste sentido. Queria dizer que o tema especificamente da remuneração de conteúdo, que é um tema que nós colocamos preocupação de estar incluído nesse texto, nós discutimos no sentido também de garantir a participação de nossa categoria neste debate. Se estiver
no PL 2630, ou no projeto de lei 2370, que trata do direito autoral, nós queremos interferir no sentido de garantir que essa remuneração ela tenha papel social, ela não seja simplesmente um instrumento para a geração de bônus a executivos de empresas jornalísticas, mas que sim permita a geração de novos postos de trabalho ao jornalismo, garanta também que os veículos menores tenham acesso a esses recursos para produzir notícia como instrumento também de combate ao chamado deserto de notícias que nós temos no Brasil. Nós temos uma proposta de criação de um fundo para cumprir o papel público, mas se será aprovada a remuneração de conteúdo nos moldes já existentes em outros países, recentemente foi aprovado, acho que semana passada foi aprovada essa matéria nesse sentido no Canadá, que ele também cumpra esse papel social e esse papel público, geração de empregos na área jornalística, manutenção dos veículos de comunicação e combate aos desertos de notícias. Enfim, o tempo é muito curto para a gente entrar em detalhes sobre o projeto, mas, em linhas gerais, é essa a postura e a posição da Federação Nacional dos Jornalistas. Ok, Moacir, muito obrigado. Passo a palavra agora a Bia Barbosa, do Direito à Comunicação e à Democracia, DIRACOM. Ela também é representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bia, boa noite. Boa noite, Germano, obrigada. Eu queria agradecer a todos e todas pelo convite aqui para essa conversa e parabenizar o Comitê do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação na Paraíba por essa iniciativa, em parceria aí com o Jornal dos Concursos, para a gente poder discutir esse tema, né? Esse é um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional há 3 anos já, e a gente, no mês de maio, por muito pouco não conseguiu aprovar esse texto. É um texto que já passou pelo Senado, que já foi votado pelo Senado, e está na Câmara dos Deputados sob a relatoria do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. E ao longo desses 3 anos de discussão no Congresso Nacional, esse foi um projeto de lei que foi se aprimorando, né? Ele nasce da preocupação legítima e urgente que existe na nossa sociedade de dar mais transparência para o funcionamento das redes sociais, entender como que é feita a moderação desses conteúdos, quais as justificativas que as plataformas adotam para bloquear contas, para direcionar conteúdo, para recomendar conteúdos para a gente, e entender que entendendo que nesse ambiente digital, muitas ameaças para a nossa democracia seguem sendo gestadas, né? A gente viu esse ano o que aconteceu no episódio do 8 de janeiro, em que muitos grupos eu falo daqui de Brasília, né, que fizeram a invasão à sede dos 3 poderes aqui em Brasília, se organizando pelas redes sociais sem nenhum tipo de regulação sobre esses conteúdos por parte das próprias empresas. A gente viu na sequência uma série de episódios lamentáveis de atentados às escolas, né, também organizados pelas redes sociais. E se a gente voltar um pouco atrás, a gente viu o impacto da operação de grupos políticos no ambiente digital para desestabilizar o próprio processo eleitoral, levantando uma série de campanhas de desinformação sobre a segurança das urnas e sobre o resultado das eleições presidenciais, e lá atrás, com um impacto enorme durante a pandemia para o próprio processo de vacinação da sociedade brasileira. Então, esse projeto nasce com objetivos muito concretos de enfrentar esse desafio que é causado num cenário em que a gente tem as plataformas digitais funcionando de uma maneira bastante desregulada e para dar resposta a um desafio que está colocado não só no Brasil, mas que vários países do mundo estão enfrentando também nesse momento. O tema da regulação das plataformas digitais, das redes sociais, é um tema que está em debate em todas as democracias do planeta, né? A Europa recentemente aprovou uma lei de serviços digitais, estabelecendo uma série de regras também para o funcionamento dessas empresas. E aqui no Brasil a gente está discutindo isso há 3 anos e ganhou um fôlego muito maior em função desses últimos episódios recentes que eu comentei, que foram organizados e articulados por meio dessas redes sociais. A gente chega nesse momento, né, com o projeto tendo a sua urgência aprovada na Câmara dos Deputados, portanto, ele está na última etapa
do Congresso Nacional, ele precisa ser votado na Câmara dos Deputados e depois as mudanças que a Câmara eventualmente fizer no texto vão precisar ser validadas pelo Senado Federal, onde o projeto começou a tramitar, mas a gente está nessa etapa final e daí a ideia, né, que o FNDC apoia e várias organizações têm se engajado, o MST, que também está aqui com a gente, também tem sido um ator muito importante nessa discussão, que é de promover debates para fazer uma discussão mais ampla com a sociedade sobre a importância da gente regular as plataformas digitais. Porque o que aconteceu foi que houve um enfrentamento muito grande, né, um bloqueio muito grande a esse debate no âmbito do parlamento, né? Por um lado, as próprias plataformas digitais que têm interesses econômicos para evitar que a sua regulação seja feita, né? Porque querem continuar funcionando nesse modelo de negócios que gera engajamento, que gera cliques e que rende milhões. A gente está falando das empresas mais lucrativas do mundo, né? Com base no uso dos nossos dados pessoais. Essas empresas, obviamente, foram para o parlamento fazer uma disputa muito significativa para tentar convencer os parlamentares a serem contrários ao projeto. Fizeram isso não só fazendo uma pressão muito grande sobre os parlamentares, mas também promovendo uma campanha de desinformação sobre o próprio texto, né? A gente viu grupos como o Google e Meta, que é a empresa que é a gestora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, fazendo campanhas, pagando anúncio em jornais, distribuindo anúncios em outras plataformas digitais, para dizer que se o projeto 2630 fosse aprovado, a internet no Brasil pioraria muito no seu funcionamento, né? Então, a gente teve, por um lado, todo esse discurso das empresas anti-regulação, né? Para que elas, num esforço de que elas continuem funcionando como elas estão, sem considerar que isso traz riscos muito significativos para a nossa democracia. E, do outro lado, a gente também teve um esforço bastante grande dentro do Congresso Nacional de grupos conservadores, principalmente ligados à bancada evangélica, que também promoveram uma campanha de desinformação sobre o texto para dizer que este seria um PL da censura, né? Que seria um PL que impediria o livre exercício da liberdade de expressão na internet. Como eu já falei 5 minutos, eu queria finalizar, Germano, afirmando exatamente o contrário, né, do que se propaga sobre o projeto 2630. Esse é um projeto de lei que vem justamente para garantir mais liberdade de expressão no ambiente digital. Hoje, quem define as regras do jogo e como a comunicação é distribuída na internet são as plataformas. A gente está fazendo aqui, por exemplo, uma transmissão pelo YouTube. Se o YouTube, de repente, quiser derrubar a nossa transmissão ou quiser derrubar o nosso vídeo, ele vai poder fazer isso, porque ele está respondendo às suas próprias regras, que são definidas de maneira totalmente privada, sem, muitas vezes, dialogar sequer com a legislação que está em vigor em cada um dos países onde essas empresas operam. O projeto de lei 2630, entre vários outros aspectos, o Moacir já falou alguns, tenho certeza que outros colegas vão trazer outros aspectos do texto, ele vem justamente para garantir que a moderação de conteúdo que seja feita pelas plataformas tem que respeitar princípios básicos como informar o cidadão dos direitos que ele tem ao ser usuário dessas plataformas, ao moderar conteúdo, informar por que esse conteúdo foi moderado. Então, tem muita gente que tem a conta bloqueada ou que tem um conteúdo bloqueado e não sabe, recebe uma mensagem genérica da plataforma dizendo você violou os termos e os padrões da comunidade da plataforma e não tem forma de recorrer, demora muito, tem um monte de gente que perde as suas contas na internet. Então, o projeto vem para garantir o que a gente chama do devido processo na moderação desses conteúdos, que é justamente um mecanismo para garantir o exercício da liberdade de expressão. Então, ao contrário do que várias campanhas de desinformação têm feito sobre o PL 2630, esse é um projeto para garantir a liberdade de expressão na internet, e aí eu deixo os outros colegas também que vão me suceder aqui para falar sobre a importância da transparência, a importância da responsabilidade das plataformas nos conteúdos que circulam. Muito obrigada. Obrigado, Bia. A produção havia informado que tanto Bia como Moacir precisavam se retirar mais cedo, em face de compromissos pessoais, mas se puderem continuar contribuindo com o debate, será muito bom. Tá bem? Bem, iniciando o debate em si, eu gostaria de perguntar a Moacir Neves, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia e primeiro secretário da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE,
Qual a importância do PL 2630, Moacir, para a categoria dos jornalistas? E gostaria de saber ainda se a FENAGE teria alguma crítica, restrição ou uma propositura a fazer a esse PL. Eu acho que não é um projeto que interessa somente aos jornalistas, interessa a toda a sociedade brasileira. Tem necessidade de ter regras no funcionamento da internet que garantam os seus direitos e garantam um ambiente democrático. E Bia colocou muito feliz aqui, de forma muito feliz, como essas plataformas têm um imenso poder. Tanto poder que elas, através de uma atuação organizada e poderosa, impediram que a matéria fosse a voto. Criaram uma situação de pressão sobre o parlamento e impediram que a matéria fosse a voto agora na Câmara dos Deputados. Acho que no mês de maio, início do mês de junho, quando houve uma tentativa de se colocar o texto para apreciação em plenário. E é preciso que o Brasil estabeleça regras, assim como outras nações já o fizeram. O projeto, o 2630, ele tem uma inspiração numa legislação que já está em vigor em alguns países da União Europeia, né, e surgiu a partir de uma elaboração feita coletivamente pela UE, e nós não estamos indo na contramão do que tem sido feito em todo o mundo. Então, não é um problema que vai tocar especificamente nos jornalistas. Tem esse aspecto que eu falei aqui da remuneração de conteúdo, que trata de um problema específico que nós defendemos, mas eu quero me deter mais ao interesse geral da sociedade brasileira de não ver circulando nas redes temas e assuntos que atentem contra interesses coletivos da sociedade. Então, não dá para a gente ver postagens monetizadas e, portanto, com ampla circulação, atentando contra o Estado democrático e de direito, ou incentivando ataques terroristas às escolas, como aconteceu no mês de abril, e o atentado à democracia em janeiro, no 8 de janeiro, que todos nós temos ampla informação. Então, é essa a nossa posição. Os aspectos que nós criticamos, que não comprometem o conteúdo do projeto, por exemplo, essa questão da remuneração de conteúdo, a gente acha que não deveria estar sendo discutido nesse projeto. Desde o início, nós tivemos esse posicionamento. Nós apoiamos a iniciativa do deputado Orlando Silva quando discutiu a possibilidade desse tema ser retirado do 2630 e levado a um outro projeto, porque achamos que é um assunto que não se mistura, apesar de ser uma questão que precisa ser tratada pela sociedade brasileira. Uhum. Bia Barbosa, do Direito à Comunicação e à Democracia, DIRACOM, e também do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Gostaria que você, em podendo, desmistificasse essa questão, essa problemática que diz respeito à relação censura versus liberdade de expressão. Obrigada, Germano. Eu vou ser bem rápida, porque eu acho que eu já passei um pouco por esse ponto na minha primeira intervenção, e até para a gente poder ouvir os outros colegas que estão aqui na mesa virtual aqui também, né? Mas eu acho que tem um grande... o conceito de liberdade de expressão está em disputa nesse projeto de lei a partir de duas perspectivas muito diferentes. Uma perspectiva que entende que a liberdade de expressão deve ser um direito absoluto, onde você deve poder falar absolutamente tudo que você quiser e o que você entender no ambiente digital. E um outro conceito, que ao qual a minha organização se afilia, e certamente também o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que entende que a liberdade de expressão precisa ser exercida em concordância com outros direitos fundamentais, com a proteção da democracia, com a dignidade humana, né, com a igualdade
que precisa existir das diferentes raças e etnias dentro de uma mesma sociedade. Então, a liberdade de expressão, na nossa perspectiva, ela não é um direito fundamental absoluto. Ela precisa terminar de uma maneira democrática e o Estado precisa olhar para isso, e a sociedade precisa dizer quais são os limites que entende que devem ser estabelecidos para o exercício dessa liberdade de expressão. Daí a importância da gente ter isso num projeto de lei, né, que vai ser regulado, que está sendo discutido no Congresso Nacional, mas que essa liberdade de expressão seja exercida em equilíbrio, respeitando outros direitos fundamentais. Tem levantado essa questão de que esse é o projeto da censura e de que é o projeto que vai impedir o exercício da liberdade de expressão, exatamente os setores que têm abusado, na nossa perspectiva, da liberdade de expressão para promover discurso de ódio, promover desinformação que causam danos seríssimos para a nossa sociedade, como foi durante a pandemia da Covid-19, promover ataques à nossa democracia, incentivar a desestabilização de governos. Isso está acontecendo aqui no Brasil, mas também está acontecendo em vários países. E é por isso que o mundo todo está discutindo a importância de regular as plataformas digitais para estabelecer limites democráticos ao exercício da liberdade de expressão. Se a gente olhar, por exemplo, para os tratados internacionais que o Brasil ratificou sobre liberdade de expressão, nenhum deles coloca esse direito fundamental como um direito absolutista, que está acima de outros direitos. E aí o esforço que está sendo feito no âmbito desse projeto de lei é exatamente esse. Qual é o limite que precisa existir para determinados tipos de conteúdo no ambiente digital? Como que as plataformas devem tratar determinados tipos de conteúdo para que essa liberdade de expressão não seja exercida de uma maneira que venha causar danos concretos a outras pessoas? Eu acho que esse é o debate que está colocado, e do ponto de vista do DIRACOM, e certamente também do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o Greg vai poder falar sobre isso muito melhor depois, nós entendemos que a liberdade de expressão precisa ser discutida nesse projeto de lei a partir de diretrizes democráticas para a moderação desses conteúdos. Esses conteúdos não podem seguir circulando livremente na internet, causando danos concretos para pessoas, para indivíduos, para crianças, mas também para a nossa democracia, mas precisamos, sim, estabelecer regras democráticas para isso funcionar, para que não fique na mão só do Estado brasileiro, do governo de plantão, ou só dessas grandes empresas. Precisa ser um debate que a sociedade se coloque de acordo em relação a essas diretrizes. Muito obrigado, Bia. Bem, agora eu pergunto a Alexandre Guedes. Alexandre Guedes é advogado, filósofo, educador, fundador e membro do Colegiado Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E eu gostaria que respondesse também a mesma indagação Renata Miele, que é jornalista e coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Eu gostaria de saber, desde que a apresentação do texto original deu entrada até a sua votação, o PL 2630 recebeu 152 emendas. A opinião de vocês dois, isso poderia configurar desfiguração ou aprimoramento da proposta original? Inicialmente, fique à vontade. O Alexandre ou a Renata começar a responder. Eu cedo para a Renata. Tranquilo. Cavalheiro, pois não. Renata, boa noite. Boa noite, Germano. Boa noite a todos e todas que estão aqui, companheiros de mesa, particularmente o Greg, que está coordenador do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, uma organização da qual eu fiz parte durante muitos anos e que tem um papel fundamental nos debates sobre políticas públicas de comunicação no nosso país. Também a Bia Barbosa, que é conselheira do CGI junto comigo. Germano, sobre a pergunta objetivamente, primeiro precisamos ter em mente que essas 152 emendas, elas não foram apresentadas agora, né?
há um acúmulo de emendas, porque o ano passado, quando este projeto de lei teve seu relatório apresentado pelo grupo de trabalho que foi conduzido no âmbito da Câmara para gerar o relatório, né, do relator deputado Orlando Silva, e que foi colocado em votação a possibilidade do regime de urgência, naquela ocasião ele já recebeu uma quantidade enorme de emendas, né? Acho que, se não me falha a memória, posso estar enganada, mas acho que naquela oportunidade ele já recebeu umas 60, 70 emendas, ou até um pouco mais. Uma parte dessas emendas são similares, né? E agora ela recebeu, quando o projeto foi protocolado agora novamente, recebeu um novo conjunto de emendas. Muitas dessas emendas são similares, né? Então há muita sobreposição temática, porque há assuntos bastante artigos que já são bastante polêmicos e que a gente já sabe que há manifestação de parlamentares para modificar, excluir, alterar, né? Então, muitas dessas emendas são sobre os mesmos temas, digamos assim. Eu considero que, na sua maioria, essas emendas, obviamente, na perspectiva dos parlamentares, têm o objetivo de aprimorar o texto, né? O PL, como a Bia já trouxe aqui, foi debatido por 3 anos na Câmara já, houve inúmeras audiências públicas, seminários, debates, um extenso possibilidade de participação dos mais amplos setores, e a forma como setores que não se sentiram contemplados com o relatório final de incidirem sobre essa etapa do projeto é apresentando emendas. Então, isso faz parte, digamos assim, do rito, né, da liturgia parlamentar, né? Os projetos de lei, quando chegam em fase final de votação no plenário da Câmara, eles recebem mesmo naturalmente uma quantidade grande de emendas, né? E o que vai acontecer agora é que o parlamento o relator vai observar uma parte dessas emendas, né? Pode acatar ou não, sugerir, né, que uma parte dessas emendas sejam incorporadas, outra ele vai sugerir pela rejeição, e vai haver alguns destaques. Então, é assim que é o processo parlamentar. Mas eu estou bastante confiante, assim como a Bia, né, de que esse projeto ele vai entrar na pauta da votação no próximo período. Ele é um projeto indispensável para que a gente dê um passo na perspectiva de tornar o ambiente do debate público no interior dessas grandes big techs, né, mais saudável, e um ambiente mais saudável para o debate público no interior dessas big techs também representa mais democracia e mais capacidade de um debate qualificado pelo conjunto da sociedade, né? Porque hoje o fluxo de informação, a principal fonte de informação das pessoas é através, né, de plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, né, Google. Então, ter uma regulação para esse ambiente é fundamental para que a gente defenda a liberdade de expressão e a democracia, né, nas comunicações do nosso país. Então, acho que é muito importante, estou bem confiante de que a gente vai ter a condição de produzir um projeto que será aprovado, né, bastante aderente ao sentido mais geral do debate que foi feito ao longo desse período. Muito obrigado, Renata. Alexandre Guedes, você endossa as palavras de Renata Miele? Perfeitamente. Inicialmente, gostaria de parabenizar o Germano Barbosa pela sua condução, né, pela condução dos trabalhos aqui no debate, bem como as falas que me antecederam, né, do Alex, do Moacir, e principalmente Bia e Renata. Falaram assim já em aspectos de totalidade, né, de todo o conteúdo, assim, fizeram um painel muito interessante sobre a importância desse PL 2630. E eu gostaria apenas de assinar embaixo do que já disseram
né, e ressaltar algumas questões que eu considero importantes e que não foram tratadas aqui. Fique à vontade. A primeira questão é sobre a gente, no mundo hoje, nós andamos num novo patamar, né, da luta de classes no mundo. Consequentemente, quem detém o capital, né, detém as mídias hegemônicas, né, e aí já se tratou na questão das big techs, né, elas são hoje o maior instrumento, né, dessa luta mundial, como foi dito aqui, que é a luta de classe. Então, essa é mais um instrumento, né, das elites mundiais sobre a questão na luta de guerra híbrida. A gente está vendo uma guerra híbrida. No livro Engenheiros do Caos é apontado, né, esses instrumentos, e o que a gente está fazendo aqui no Brasil, nada mais, nada menos, é que, a nível, né, brasileiro, a grande expressão, né, dessa luta mundial. Não nos esqueçamos que a campanha eleitoral, né, do ano de 2018, né, com a vitória, né, do protofascismo no Brasil, né, do governo anterior, ela veio justamente da grande manipulação desses instrumentos, né, que a gente está aqui debatendo. Então, é muito importante ressaltar isso. E, acima de tudo, que esses instrumentos são de tecnologia de ponta. Nós estamos lidando, não é nem sempre, e na maioria das vezes, contra pessoas, nós estamos lutando contra robôs, né? Milhares de robôs, e que poucas pessoas estão atrás desses robôs. São os algoritmos que estão dominando todo esse processo, né, de manipulação midiática. Então, o nosso adversário, ou até inimigo, não é qualquer coisa, né, comum, não é qualquer coisa desimportante. É um novo patamar, né, de luta, de guerra híbrida, onde nós somos apenas instrumentos, né, somos pequenas peças de resistência em todo esse processo que se tenta uma nova forma de dominação, né, mundial. Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, que é do ponto de vista macro, e aqui no Brasil essa coisa está do ponto de vista micro, né, do micropoder, dos micropoderes, levando-se em conta a geopolítica internacional. Então, não é à toa que as big techs, né, viram no Brasil, né, o interesse das big techs, que são interesses eminentemente privados, né, impulsionados pelo lucro, né, pela acumulação de capital. E, justamente, o Brasil, se vocês devem se lembrar, o Brasil foi um dos países onde tinha mais assinantes do antigo Orkut, né, e depois se tornou um do maior assinante também mundial no Facebook. Então, essas empresas sabem com que instrumentos elas estão lidando, com instrumentos que garantem lucros fabulosos e também se transformaram em instrumentos, né, de manipulação econômica, de manipulação política, de manipulação cultural, e aí por trás disso tem interesses da indústria cultural, né, tem interesses ideológicos também. Então, essa PL 2630, ela mexe com vários aspectos que eu estou tentando ressaltar aqui e que eles ficam implícitos no debate. Isso não está sendo colocado de uma forma no debate cotidiano. Então, isso fica subjacente, né, em todo o processo de debate. E outra questão que eu gostaria de ressaltar é que a maioria das inovações tecnológicas elas tiveram regulação, desde a invenção, né, do automóvel até, né, botar os satélites, né, no espaço exterior, tem regulação, né? E, no entanto, essas empresas privadas se acham no direito de, com toda essa inovação tecnológica, de toda essa capacidade manipulatória das sociedades modernas,
se acham no direito de não querer, não aceitar regulação. Então, é muito importante, e liberdade de expressão não é liberdade de cometer crimes. A questão das punições, né? A questão da punibilidade. Todos nós sabemos que todas as leis que não têm punição, elas não se tornam efetivas, né? Elas não pegam, como se diz aqui no Brasil. Então, as leis que pegam, as leis que têm efetividade, são aquelas que têm sanção. E eu acho que a sanção mais eficiente que existe no processo punitivo é aquela sanção que dói no bolso do cidadão e dói no bolso das grandes empresas. É por isso que é muito importante ter essa parte da sanção na lei, inclusive está se apontando 10% do faturamento do ano anterior daquelas empresas que cometem violações. Terceiro aspecto, e o último, né, que eu acho que eu já alonguei muito minha fala, e me desculpem, é sobre a questão das violações de direitos humanos. Essas big techs, né, com essa falta de regulação, elas possibilitam grandes violações de direitos humanos. E dentro disso aí está o estímulo que já foi dito aí pela Bia, né, e pela Renata, a questão de minar a democracia por dentro, de estimular, né, o racismo, várias violações de direitos humanos através do ódio, né, através da manipulação religiosa, e aí vai, né? Então, é muito importante que a gente mexa nessa questão da sanção, do ponto de vista da punibilidade, sanção pecuniária, né, a multa, e também a questão que dói no bolso também com relação à monetização. Então, eu acho que são os dois mais eficientes instrumentos, né, de punibilidade e, de certa forma, de desestímulo, né, a esse tipo de situação que está sendo regulamentada, está tentando ser regulamentada pela lei, pelo projeto de lei 2630/2020. Então, essas minhas falas iniciais, e desculpem se alonguei a minha fala. Obrigado. Obrigado, Alexandre Guedes. Eu pergunto agora a Amirson Medeiros Ferro Júnior, coordenador-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, ele que também é secretário nacional de comunicação da CUT Brasil. Admirson, qual a importância desse projeto para a democratização da comunicação? Olá, Zé, mano, pode me chamar de Greg. Tá bem, Greg. Os credores. Ok, Greg, vou até registrar. Boa noite a todos e uma boa noite especial a minhas queridas Renata e Bia. Prazer imenso ter vocês aqui. A Bia, quando eu estava entrando no FNDC, a Bia estava saindo e eu tive o prazer de conviver com a Renatinha na coordenação do fórum, assim que eu entrei. E faz falta aqui. Mas ela está hoje numa tarefa hercúlea aí de coordenação do CGI. E eu estou aqui na coordenação do FNDC, que também é outra tarefa imensa, Renata, você sabe disso. Bom, gente, após um período exausto aí de desalento da sociedade civil, com pandemia, com esse governo desastroso, da eleição de Lula para cá, a gente teve uma retomada incrível e a sociedade civil ainda muito. Alguém está com o microfone ligado. E a gente percebe que esse debate da regulação das plataformas ele está a todo vapor. E não é à toa que a gente está em pleno festa junina aqui no Nordeste e os comitês de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte resolveram fazer esse debate aqui, cumprindo com o calendário dado de fazer o debate sobre esse PL tão importante para a sociedade brasileira, que trata da regulação das plataformas, e a importância dela, quem me antecedeu aqui já falou,
o quanto ele é importante. A gente vive numa terra sem regulação, não existe uma legislação que regule, e não é um problema só do Brasil, é um problema no mundo, essa questão da regulação das plataformas. Eles interferem em processos eleitorais, ele interfere nas democracias do país, ele interfere na vida individual de cada um, na liberdade de expressão das pessoas, no seu conteúdo, na sua privacidade, né? Eles trabalham com inteligência artificiais, com robôs, manobram os seus dados. Então, assim, é algo que a gente precisa ter regulação, sim. A gente precisa, porque isso é concessão, e tudo que é concessão tem regulação, tem uma agência que regula, tem regras para ser seguido, e assim, e a gente precisa ter um órgão que faça isso, um órgão que seja autônomo, seja independente, que tenha a participação da sociedade civil. Então, a gente está nessa empreitada, até porque, assim, o PL não tem toda essa questão resolvida, está em disputa determinados aspectos, como, por exemplo, como é que vai se dar esse processo de regulação. Nós defendemos que o PL é um grande avanço para que se tenha regulação das plataformas nesse país. Ele é um grande avanço, mas ele não se encerra. Eu acho que aí começa a luta, sabia? A partir do momento que ele é aprovado, é que vai começar a luta para que você tenha por onde caminhar com a regulação. Porque aí você vai precisar, por exemplo, o que é que vai ser regulado e como. Isso ainda vai ser construído, precisa ter o judiciário envolvido, precisa que o CGI esteja dentro desse órgão, precisa que a Agência Nacional de Proteção de Dados esteja dentro. O que é que vai ser regulado? Como é que as plataformas vão fazer esse processo? O que é que compete? Construir o conselho que vai estar regulado? Quais são as penalidades? Então, tudo isso está para ser construído, e o PL não vai fazer isso. Ele vai apontar para isso ser construído. E a gente vai ter que ver como é que isso vai estar acontecendo. Então, assim, é algo que vai estar sendo construído a posteriori à aprovação desse projeto. E ele precisa ser aprovado agora. E eu fiquei muito contente ontem, não sei se vocês viram, saiu no Estadão de que os deputados estão recuando aí. Então, a nossa pressão está surtindo efeito, a nossa pressão está fazendo com que alguns deputados voltem atrás, e o Estadão divulgando isso, eu acho que tem algum feedback pelo trabalho que a sociedade civil vem fazendo. Eu participei de vários debates acontecendo, né, eu vi a Bia, a Renata e outros, né? O CDR tem feito um trabalho esplêndido no que diz sentido à defesa desse projeto. O deputado Orlando Silva tem se empenhado ao máximo, o governo está engajado, a sociedade civil acordou e despertou para isso. Então, tem que acompanhar. O MST está engajado nessa luta, o MTST está engajado nessa luta. Então, assim, a OAB tem tido um papel fundamental. Então, assim, a gente está, o FNDC, mobilizando seus comitês, e aí, como eu estou repetindo, né, a gente, em plena festa junina, está aqui dialogando sobre o PL 2630, mas, assim, faz parte, e a importância dele está nesse sentido, sabe, Germano? É um momento importantíssimo para a sociedade civil, e eu espero que ele seja aprovado o mais breve possível. Ok, muito obrigado, Greg, que é o Admilson Medeiros Ferro Júnior. É Ferro mesmo? Sim. Uhum. Se fosse um erro de grafia, que fosse Ferrer, alguma coisa assim. Coordenador geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. Agora sim, a pergunta a Janelson Ferreira, da Secom Nacional do MST. Janelson, quais são as suas expectativas, e principalmente as expectativas do movimento, quanto à aprovação do PL 2630? E gostaria de saber se você acredita que a possível lei possa coibir a criminalização dos movimentos sociais, que é uma coisa que a gente vem observando há décadas, em especial com relação à desinformação propagada contra o MST.
Tá bom. Germano, boa noite. Boa noite. Boa noite a todas e todos que participam aqui do debate, que nos assistem. Sem dúvidas, o movimento se toma para si, na verdade, a tarefa de militar e de defender a aprovação desse PL, por entender que ele não é uma discussão que cabe somente ao Congresso Nacional, mas por entender que essa é uma discussão que cabe primeiro a toda a população brasileira, porque afeta diretamente a toda a população brasileira. Por mais que há essa questão de regulação, né, de maior controle, de uma maior moderação e tal, sobre as plataformas, sem sombra de dúvidas, diz respeito a toda a população brasileira. Assim. Em específico, as famílias camponesas, a agricultura familiar, as famílias sem terra, também isso afeta diretamente. A gente, a partir de uma reflexão coletiva dentro do movimento, vem entendendo, primeiro, que as redes sociais digitais, da forma como elas são estruturadas hoje, elas foram peças fundamentais para a ascensão do neofascismo no Brasil, não só no Brasil, mas também aqui. E sendo segmento importante do agronegócio, parte desse universo neofascista, eles também vão lançar mão, vão se apropriar dessas ferramentas, em específico da ferramenta das fake news, da produção e disseminação de fake news. No último período, a gente vem monitorando, a partir do movimento, um crescimento muito grande do número de fake news propagadas contra a gente. Em específico, por exemplo, durante o processo eleitoral, isso aumentou, o processo eleitoral do ano passado, isso aumentou com muita força. Assim. A gente teve que destacar equipes só para ficar respondendo fake news. Mas só que é um fenômeno que não é recente na tentativa de criminalização do MST, mas que a gente já tem algumas, né, mentiras, fake news mais antigas, né, aquelas vinculadas, acusando a gente de matança de boi, destruição de torres de transmissão e tudo mais. Mas a gente vem analisando também, vem percebendo uma espécie de salto qualitativo no que diz respeito à produção e disseminação de fake news contra o movimento. Principalmente um salto qualitativo no que diz respeito ao chamado para ação. Então, hoje, o que a gente percebe é um determinado segmento de produção e disseminação de fake news que traz para si também um chamado à ação. Dois exemplos nítidos: uma disseminação, uma mentira contada, uma fake news criada, dizendo que o arroz agroecológico e orgânico que a gente produz no sul do país estava envenenado, né? Estava com utilização de agrotóxicos. E aí isso é produzido e é convocado a um boicote ao arroz que as cooperativas ligadas ao MST produzem. Outra, também, militantes neofascistas da extrema-direita vão até supermercados que vendem leite produzido pelas cooperativas ligadas ao MST e gravam vídeos dizendo que são leites que financiam, são produtos que financiam, entre aspas, as invasões do movimento, que por isso devem ser boicotados. Então, não tem somente a produção em si da mentira, essa produção ela está vinculada a uma convocação para a ação. Isso a gente vem avaliando como um salto qualitativo no ataque ao movimento por meio dessas ferramentas. Né? E um outro salto qualitativo também que a gente está amadurecendo e percebeu muito a partir das nossas lutas, principalmente desse ano, é uma vinculação uma articulação entre milícias rurais e milícias digitais, em que você tem a formação de milícias rurais, formadas principalmente por fazendeiros, armados, inclusive, para cercar e ameaçar e atacar ocupações e acampamentos nossos. Só que essas milícias rurais, elas estão articuladas com um nível de milícia digital também, na qual elas produzem fake news contra o movimento, dissemina isso e convoca a ação a partir disso. Um exemplo nítido foi uma fake news que a gente mapeou e identificou, produzido lá por fazendeiros da Bahia, em que eles diziam que tinham cercado ônibus do MST e impedido ocupações de acontecerem. Eles produziram essa fake news e disseminam em grupos de WhatsApp, principalmente, do Facebook, tudo mais, do Telegram, grupos da extrema-direita, vinculados a segmentos do agronegócio,
incentivam outros estados, fazendeiro de outros estados, a fazerem exatamente a mesma coisa. Cercarem supostos ônibus do movimento, do MST, de famílias do MST, e impedirem supostas ocupações, né? Então, existe a criação de um nível de factoide que contribui, inclusive, para a criação de um clima de terror que justamente vai justificar a implantação de uma CPI contra a gente, que é a CPI que a gente está visualizando hoje. Então, você tem a produção e disseminação de uma série de mentiras para criar um clima de terror no campo, para justificar um ataque mais institucionalizado contra a gente, que é o que a gente tem na CPI. Então, a gente tem, para fechar, a gente tem muito identificado esse nível, esse salto qualitativo na produção dessas fake news, justamente voltadas a uma maior qualificação, digamos assim, no ataque à nossa luta, a luta pela reforma agrária. Por isso a gente identifica e defende e milita a favor da aprovação da PL 2630, por entender que ela é um instrumento fundamental para o combate à disseminação de mentiras e para, inclusive, de modo mais estrutural, um combate ao avanço de ideias antidemocráticas, neofascistas no país, que tem profunda vinculação com a forma com que as redes sociais digitais são estruturadas atualmente, não só no Brasil, mas também especificamente aqui no Brasil, Germano. Muito obrigado, Janelson. Gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma participação nos chats aí. É o Greg que está acompanhando, Greg? Tem pergunta Não, no chat? não estou acompanhando, não. Ah, não está acompanhando. É possível que tenha. Está sendo transmitido pelo YouTube, nos canais do FNDC e também no Jornal dos Concursos. A gente teve problema com o canal do FNDC aí. Ah, tá. A gente teve mudança aí com o funcionário que administrava o YouTube, e a gente não conseguiu fazer a migração ainda para uma nova pessoa. Então deu um probleminha com a transmissão. Mas, de qualquer forma, tem alguns canais aí que transmitiram, que eu não sei quem está controlando isso. A gente está ao vivo pelo @JC Concursos BR e pelo canal do FNC, que é do FNDC e do Jornal dos Concursos no YouTube. Bom, gostaria de saber se vocês têm perguntas a fazer entre si, fiquem muito à vontade. Terminada aqui essa parte mais rígida do script, fiquemos bem à vontade para as considerações que quisermos fazer. Eu quero aproveitar que a gente está nesse grupo aqui, Renata e Bia, eu fiz uma ponderação aqui da importância da fiscalização e da regulação dessas plataformas, e sei da importância da gente construir os instrumentos para isso. Né? Sei que, inclusive, lá dentro tem um debate, Renata, alguns deputados defendendo que a Anatel venha a ser o órgão fiscalizador desse processo, né? Que a Anatel faça o processo de regulação. E muita gente fica na dúvida, e aí, por que não? A Anatel não tem competência para isso, coisa e tal. Então, já que você e a Bia estão aí no CGI, inclusive eu vi gente dizendo, não, por que o CGI não faz isso? O CGI não tem a competência para fazer isso, não? Então, assim, eu queria escutar um pouco, já que vocês estão nesse... É um órgão, inclusive, né, que trata da questão da gestão da internet. Como é que vocês veem essa questão da regulação? Porque é um espaço muito importante para nós, da sociedade civil. Como é que vai se dar esse processo de regulação? Como é que vocês veem essa parte? Porque, assim, eu fico muito preocupado quando você vê que as plataformas hoje, elas punem a gente. Eu vejo pessoas saírem do ar, né? Elas têm o controle de tirar você do ar, né? E outros permanecem, inclusive, com elas impulsionando com discurso de ódio lá, com um discurso de violência, e eles não censuram isso, não tiram do ar, não penalizam. E aí, como é que você vai identificar? E onde é que a punição
judicial entra nesse processo? Como é que vai se dar isso? Como é que vocês veem que isso pode ser construído? Eu queria aproveitar que vocês duas que estão aqui e vocês estão em espaços estratégicos, falar para nós um pouco disso, e o Alexandre também, que é um representante da OAB, eu gostaria de escutar. Ô, Greg, eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouco sobre esse aspecto e já fazer uma fala um pouco final, porque eu tenho aqui tarefas maternas de dar o jantar para as minhas crianças. Primeiro, eu acho que nós precisamos compreender que o PL 2630 ele é um passo inicial que o Brasil dá na perspectiva de gerar um ambiente legal para a atuação dessas grandes big techs no Brasil, né? Um ambiente legal que olha principalmente para aspectos relacionados a obrigações de transparência e devido processo que essas empresas precisam ter com relação às suas operações. Então, parte do modelo de negócios dessas empresas é baseado na opacidade, né? A ausência de transparência é parte do modelo de negócios. Então, o fato de nós não termos informações mínimas sobre, por exemplo, quantos usuários cada plataforma tem no Brasil, qual o volume de conteúdos que elas moderam com base nos seus termos de uso, qual o perfil e o número de profissionais que atuam nas equipes de moderação de conteúdo, a parte que é feita de forma humana, né, não automatizada. Essas equipes, elas vivem no Brasil, elas são de pessoas que falam originariamente português, elas possuem diversidade de gênero, de raça, tudo isso é muito importante para que a sociedade e o poder público possa compreender como se dá a atuação dessas empresas, como o que a gente chama na comunicação gatekeepers, né? Como os intermediários do fluxo da informação. E tudo isso está previsto no PL 2630, em sintonia com o que há de mais avançado internacionalmente no que diz respeito aos debates relacionados à transparência. A transparência, ela não é uma coisa que se encerra em si mesma. Ela é indispensável para que a gente compreenda como é o funcionamento dessas empresas e possa, a partir desse funcionamento, da compreensão desses sistemas, pensar medidas regulatórias adicionais. E o ambiente dessas big techs, e a regulação que está prevista no PL 2630, ela traz obrigações de transparência, ela traz obrigações de transparência sobre conteúdos patrocinados e impulsionados, ela traz aspectos relacionados ao dever de cuidado que essas plataformas precisam ter com conteúdos que já são tipificados na legislação brasileira como crime. Elas definem medidas que as plataformas precisam adotar para mitigar riscos sistêmicos provocados pelos sistemas, pela operação dessas plataformas. Então, esse é um projeto de lei que tem um grau de complexidade que lida com muitos assuntos. Então, você está tratando ali desde questões que dizem respeito a direitos humanos, a questões relacionadas à distribuição algorítmica, a questões relacionadas à proteção de dados pessoais, porque o funcionamento dessas plataformas é baseado na coleta de dados, né? Há uma série de questões operacionais. Então, a arquitetura regulatória que precisa ser encontrada no Brasil para enfrentar a aplicação dessa legislação, para garantir que essa aplicação esteja em consonância com os princípios estabelecidos lá no artigo 3º, que o Germano leu inicialmente, que essa fiscalização seja feita garantindo, né, o sopesamento entre a liberdade de expressão, entre a busca de enfrentar os conteúdos que coíbem a liberdade de expressão.
que violam a liberdade de expressão, ela precisa de uma arquitetura regulatória um pouco mais complexa, que nós não temos no Brasil hoje. O Brasil não tem histórico de regulação e de órgão regulador para conteúdo e comunicação, né? Nós estamos com uma dívida histórica, aliás, essa é uma reivindicação muito antiga do FNDC e do Movimento de Luta pela Democratização da Comunicação, a criação de uma agência, de um órgão regulador convergente. E com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, esse órgão regulador convergente, ele ganha mais complexidades. Então, claro, é natural que nesse debate, algumas agências que já lidam, digamos assim, com alguns temas, se coloquem para o debate. A Anatel se posicionou, né, está se colocando para o debate, mas o que nós temos dito no âmbito do Comitê Gestor da Internet, e faço um parênteses, inclusive, para fazer um merchan aqui, né, o CGI lançou uma consulta pública sobre regulação de plataformas, que é muito mais abrangente do que o próprio escopo de debate previsto no PL 2630. A consulta do CGI, ela diz respeito a não apenas as direitos humanos, os riscos relacionados a direitos humanos em rede social, mas também aborda questões sobre regulação do trabalho em plataformas, ou seja, como a gente enfrentar esse processo de precarização do trabalho, as questões relacionadas à soberania digital no Brasil e também a quem deve regular esse ambiente, né? Eu acredito, e aí é uma opinião minha, né, porque o CGI não se debruçou especificamente sobre esse tema, inclusive porque nós temos uma consulta pública, que a arquitetura regulatória para enfrentar essa nova quadra histórica do ambiente comunicacional e a própria implementação do PL 2630, ela precisa ser uma arquitetura regulatória mais compartilhada, né, com pessoas, agências ou que tenham perfis muito diferentes, né? A Anatel, ela pode participar dessa arquitetura regulatória? Acredito que sim, mas é preciso compreender que a Anatel, hoje, ela regula infraestrutura, ela não tem expertise para regular conteúdo, direitos humanos, riscos sistêmicos de plataformas digitais, dever de cuidado, a proposta que está no PL 2630 de mudança do regime de responsabilidade das plataformas quando houver pagamento para impulsionamento de determinados conteúdos. Então, é um projeto complexo. Nesse sentido, o CGI aprovou uma resolução, né, na reunião que fez em abril, se não me falha a memória, definindo que o CGI pode sim receber algumas das atribuições, né, que estão previstas nesse projeto, mas não as atribuições que sejam estritamente regulatórias, que tenham caráter de fiscalização e sanção, porque o CGI é um órgão multissetorial que não tem essa natureza. Mas a gente pode contribuir com com todas as atribuições, né, que dizem respeito aos estudos, à produção de diretrizes, recomendações, ao debate sobre uma das questões que estão colocadas no PL 2630, diretrizes para a elaboração do código de conduta dessas plataformas de rede social. Então, acho que há uma série de questões que o CGI, com a sua experiência, com a sua referência internacional, com o debate que acumula muitos anos, tem sim possibilidade e capacidade de dar uma contribuição. Agora, é preciso que o Estado brasileiro olhe na perspectiva, olhe para o futuro e busque construir esse novo espaço regulatório que eu não vejo hoje existente no Brasil, né? Nós não temos exatamente estruturada essa agência, esse órgão, essa entidade, né? O nome que se queira dar, né? Que tenha esse caráter convergente, que dê conta da multiplicidade de aspectos regulatórios que precisam ser observados para a aplicação desse projeto.
Eu queria agradecer o convite da Lucinha, que me procurou para participar dessa live, parabenizar também a iniciativa do FNDC, dos comitês aí da região Nordeste do FNDC, porque é fundamental esse tipo de espaço e de diálogo para que a gente possa avançar, né, e trazer mais pessoas e trazer mais elementos para o debate sobre um tema que só está começando. Mesmo que a gente aprove o PL 2630, esse debate não termina com a aprovação do PL 2630. Ele continua porque o desenvolvimento da tecnologia, a complexidade que todos esses temas trazem, vão demandar muito estudo, muita militância e muita participação de todos e todas nós para que a gente tenha um ambiente cada vez mais democrático para a comunicação no nosso país. Satisfeito, Greg? E aí, Greg? Satisfeito. Quero escutar a Bia também. Obrigado, Renata. Bia. Não, Greg, eu vou ser bem rápida também, até para a gente não se estender muito. Eu queria também saudar aqui a Virgínia Mello, que se somou a gente aqui na live, que também, seguramente, também tem contribuições a fazer essa discussão. Boa noite, Virgínia. Poetisa e escritora, Virgínia Mello. Exatamente. E eu queria só comentar, Greg, aproveitar e fazer um link com uma pergunta que a própria Lucinha, que já foi mencionada aqui pela Renata, fez no chat, né, da nossa conversa, que é como é que está a mobilização para aprovação do projeto nesse momento. Eu acho que esse debate do órgão regulador, se vai ser criado um novo órgão, se esse arranjo, esse desenho regulatório para garantir a implementação e a fiscalização do cumprimento da lei, como isso vai se dar, é um dos pontos que tem sido objeto de maior atenção dos parlamentares nesse momento para eles tomarem uma posição em relação ao projeto de lei. A gente tem vários parlamentares que, por exemplo, entendem que deveria ser criado um órgão regulador novo para atender às especificidades desse projeto, entendendo que o Brasil não tem nenhum órgão regulador com especificidades na questão da análise e moderação de conteúdos. Outros parlamentares acham que a Anatel deve ser esse órgão regulador. Então, esse é um dos pontos, por exemplo, que está em debate e que está fazendo a negociação sobre o texto continuar no âmbito do Parlamento Brasileiro, da Câmara dos Deputados. Outro ponto que ainda está sendo objeto de discussão e que, enquanto ele não for resolvido, isso também vai impedir a votação do projeto de lei, é o que o Moacir mencionou no começo da nossa live aqui, tem a ver com a questão da remuneração dos conteúdos jornalísticos utilizados pelas plataformas. Num primeiro momento, a previsão de uma taxação das plataformas pela utilização de conteúdos produzidos pelo jornalismo estava no texto do PL 2630. Mas, em função disso ter se transformado num dos obstáculos para a aprovação do texto, houve uma discussão sobre a estratégia legislativa ali dentro da Câmara, e o próprio relator, o deputado Orlando Silva, debateu com o relator Elmar Nascimento, que é do União Brasil, sobre a possibilidade dele, que está relatando um outro texto, que tem uma temática mais diretamente relacionada com essa questão da remuneração dos conteúdos jornalísticos pelas plataformas, dele absorver esses aspectos do texto num outro projeto de lei, que seria o projeto 2370, que foi mencionado pelo Moacir também. Então, tem um jogo de disputa ali, de negociação no âmbito da Câmara, que indica que, enquanto o PL 2630 não for votado, talvez não seja possível votar o PL 2370 não for votado, talvez não seja possível votar o 2630, que a votação desses dois projetos de lei teria que ser casada de alguma maneira, né? Então, para a gente conseguir avançar nessa discussão, isso mostra o tamanho do desafio, porque a gente não está precisando só defender a aprovação de um projeto de lei, a gente também precisa participar e discutir aprimoramentos num outro projeto de lei que tem um tema afim a esse que a gente está discutindo aqui, que também impacta, porque também vai ser uma medida regulatória de trazer novos deveres e novas obrigações para as plataformas digitais. O que ficou muito claro para a gente nesse momento é que nos próximos 15 dias, em que a Câmara ainda vai funcionar antes do recesso parlamentar do meio do ano,
esse texto não está com a previsão de votação. Como eu expliquei na minha primeira fala, a gente já está na reta final de aprovação desse projeto, ele já está no plenário da casa, ou seja, ele já foi discutido, ele não passou por comissões, porque quando a discussão de mérito foi feita, as comissões não estavam funcionando na Câmara, porque era no contexto da pandemia, mas ele foi discutido por um grupo de trabalho, um grupo especial que foi coordenado pelo relator, deputado Orlando Silva, e então ele já está nessa etapa final de votação. Agora, o que é importante, e iniciativas como essa do FNDC e dos movimentos sociais estão se somando nessa discussão nesse momento, o importante dessas iniciativas de debate público sobre o tema é justamente a gente não deixar essa discussão esfriar, né? Porque a gente sabe que a casa, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, tem centenas de projetos de lei para analisar. Então, o esforço que a gente tem feito do ponto de vista da sociedade civil é justamente aproveitar esse momento para conversar com os parlamentares, para conversar com mais gente, para pedir para todo mundo que está assistindo a gente aqui, procure seu parlamentar para manifestar o apoio ao PL 2630, para defender porque que a regulação das plataformas digitais é uma questão estratégica. Acho que o companheiro do MST escreveu muito bem, né? O quanto que a ausência de uma regulação democrática nesse cenário cria uma via de 8 pistas aí abertas, não só para a disseminação de campanhas de desinformação muito significativas sobre os movimentos sociais, mas como que isso impacta nos desafios que estão colocados para a nossa democracia, né? A gente viu isso nas eleições, a gente viu isso na pandemia, a gente viu isso nos ataques das escolas, nos ataques da tentativa de golpe que aconteceu no 8 de janeiro aqui em Brasília. Então, não dá para a gente seguir como a gente está nesse contexto. A nossa democracia precisa dar uma resposta para essas questões. E para o enfrentamento da desinformação também, que vai ser, sem dúvida, uma das questões que vai ser possível de ser aprimorada se esse projeto de lei for aprovado. Então, acho que esse esforço que a gente tem que fazer até o meio de julho é um esforço de procurar os parlamentares, de dialogar com as bancadas, de procurar o parlamentar no seu estado também, para que na volta do recesso parlamentar, no início de agosto, seja possível a gente estar em condições melhores para votar esse texto. Quando o pedido de urgência parlamentar foi aprovado no início de maio para esse texto, a ideia seria, na sequência, já votar o mérito do texto também. Mas o cálculo que foi feito naquele momento era que talvez não houvesse votos suficientes para aprovar, e seria muito ruim colocar o texto para votar sem a garantia de que ele seria aprovado. Então, nós estamos em busca desses votos, né, nesse momento. Não só o relator está em busca desses votos, mas a sociedade civil e os setores que apoiam a regulação das plataformas estão em busca desses votos. E aí, além dos canais de comunicação do FNDC, eu queria deixar um convite também para quem quiser conhecer a Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação que reúne mais de 50 organizações da sociedade civil. O FNDC também faz parte da coalizão, que debate direitos digitais e está acompanhando especificamente o projeto 2630 muito de perto. E a gente tem, dentro do site da Coalizão Direitos na Rede, uma aba específica para falar tudo e mais um pouco sobre o PL 2630 para quem quiser se aprofundar nessa discussão. Então, convidar vocês também para conhecerem o site da Coalizão Direitos na Rede, acompanharem essa discussão pelas nossas redes sociais. A gente também tem feito várias lives sobre isso, fizemos uma na quinta-feira da semana passada. Então, seguimos aí com essa discussão bastante ampliada, tentando chegar a setores para fora do campo dos especialistas da comunicação ou do direito, entendendo que essa é uma agenda urgente para a nossa democracia mesmo. Então, agradecer muito o convite para o Diracom estar aqui participando dessa discussão, parabenizar mais uma vez a iniciativa do FNDC e do JC, né, do Jornal dos Concursos, de apoiar essa live também, e agradecer a moderação do Germano, que é meu... também é Barbosa, mas acho que não somos parentes. Será? E seguir à disposição para a gente poder ficar nesse diálogo. Quem quiser saber mais, a gente, tanto pelo Diracom como pela Coalizão Direitos na Rede, a gente está super à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Bia. E aí, pessoal, gostaria de fazer uma provocação. Aprovado o projeto. Pois não, fica à vontade, Alexandre. Eu fui instado a falar, né, Sim, fique à vontade.
Mas eu abro mão da minha fala agora e eu gostaria de ouvir, diante da excelência, né, das falas das mulheres aqui presentes, que agora equilibrou um pouco mais, né, eu gostaria muito de ouvir a Virgínia, né, a fala dela sobre o assunto que a gente está tratando aqui, porque diante da excelência das falas das mulheres, eu acho que ela tem muita contribuição a dar também. Pois não, Virgínia. Estamos debatendo a regulação das plataformas no intuito de coibir as fake news, projeto de lei 2630, que deve ser votado a partir do mês de agosto. Boa noite, Virgínia. Boa noite, para mim é um prazer estar aqui. E eu concordo com as mulheres que até agora falaram. Nós precisamos pressionar para que seja aprovado. É essencial para a democracia, é essencial para que nós possamos continuar com a luta. As fake news são um grande empecilho para a gente continuar batalhando para que a gente possa continuar no rumo dessa desmobilização de fake news. Então, eu agradeço a todos, inclusive agradeço ao Germano pelo convite. Muito obrigado. E por essa participação. E que nós possamos, cada um em particular, procurar os seus deputados, até pressionar mesmo os seus deputados. É na pressão. Para que nós, na pressão mesmo, para que a gente possa levar adiante o mais rápido possível o que aqui foi debatido. Então, não sei se eu respondi, mas muito obrigada pela oportunidade. Aí, Alexandre. Bem, realmente a excelência da fala das mulheres se destaca a olhos vistos, né? Sim, mas eu gostaria apenas de fazer algum comentário, se me permitem. Foi dito aqui pelo próprio Moacir que quando há uma concessão pública, né, no caso, é um serviço concedido, né, o uso, né, das redes sociais através da internet, são todos serviços concedidos. Tudo que é serviço concedido tem que ter regulação. Não se entende por que é que, nesse caso, né, que há uma pressão muito grande para haver uma autorregulação. Nós temos que fincar pé que autorregulação, nesse caso, de serviço concedido, não existe uma tradição, né? A autorregulação ela sempre tende a puxar para o lado que tem mais poder de barganha, ter mais poder de exercer pressão, não é isso? Então, a questão da regulação, a questão do controle, o controle vai ser feito por uma agência reguladora nova, ela vai ser feita por uma agência reguladora já existente, né? Como foi dito aí, que pela especificidade, pela novidade, né, do tema e a própria complexidade do tema, onde há uma transversalidade e uma interconexão entre vários e vários assuntos, né, e várias políticas, né, de comunicação, é muito importante que seja uma agência nova. Essa é a nossa opinião. E outra questão que nós gostaríamos de ressaltar é com relação à punição, né? O punitivismo não faz parte da nossa cultura. No entanto, a punição, nesse caso, ela tem que ser, como eu falei anteriormente, ela tem que ser penas pecuniárias, né, que é que dói mais no bolso, né, das empresas. Então, multas, as penalidades administrativas também são extremamente importantes. O nosso Código do Consumidor tem uma pleiade, né, de penas administrativas que, às vezes, são mais eficientes do que a própria imputação penal, né, colocar no Código Penal como a cassação de concessão, o embargo, a suspensão de alvará, a suspensão de funcionamento, né, da empresa. Então, são todos instrumentos que existem aí que podem se transformar em paradigma nesse processo de punibilidade. Agora, com relação ao produto final,
todos nós sabemos que nós somos um país extremamente legiferante, né? Nós temos uma verdadeira fábrica de leis nos parlamentos municipais, nos parlamentos estaduais e no parlamento federal. Isso fora dos instrumentos regulatórios, né, que são as instruções normativas dos ministérios, normas técnicas, entre outros, a legislação, portarias, entre outros. Então, nós somos um país extremamente legiferante. O problema é dar efetividade a essa legislação. Então, aí é que entra, nesse caso, a efetividade da lei, da norma, né, do instrumento legal, entra o papel da sociedade civil. Aí é que entra o papel dos movimentos sociais. Aí é que entra o papel do movimento sindical, do movimento comunitário, entre outros. Então, é importante que a gente coloque o debate dessa lei lá no parlamento, ele é apenas um ponto de partida. A partir do momento que a gente conseguir, na correlação de forças, a aprovação dessa lei, aí começa a outra batalha, que é justamente garantir os instrumentos fiscalizatórios através do Ministério Público, né? E também a questão da sua efetividade, que é uma batalha grande, tem lei no Brasil que pega, tem lei que não pega, e isso tudo depende do lobby, né? Do grupo de pressão, que desde a sua feitura, da sua elaboração, da sua tramitação e depois da sua efetivação concreta no cotidiano da nossa sociedade. Então, fica esse comentário, devolvo a palavra ao nobre mediador aí, o Barbosa. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. A propósito dessa lebre que você levanta, eu deixaria o debate aberto. Por exemplo, depois de aprovado o PL 2630, a gente tendo, enfim, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet, de que maneira deve-se dar a fiscalização e aplicação para que os seus dispositivos sejam efetivos, evitando assim que se torne, como você bem aludiu, mais uma lei inócua. O que fazer? Que participação poderia ter a sociedade civil para que essa lei não se tornasse inócua? Fique à vontade, quem quiser responder, o próprio Fernando. Perdão, Alexandre. Germano, falar um pouco sobre isso. Além do órgão regulador, que é muito importante que exista e não seja um órgão com caráter da Anatel, que trata de um tema específico, de uma questão específica, que é a fiscalização de infraestrutura de comunicação. A sociedade civil precisa ter participação nesse processo de fiscalização, de acompanhamento, de debate permanente. A regulamentação da matéria, que caberá à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, também é um passo importante. Então, após a aprovação do texto em plenário, que não é fácil, porque a gente viu o poder de atuação dessas Big Techs naquele final de maio, início de junho, quando movimentaram muitos recursos, tanto para garantir propaganda contrária à matéria, como também para garantir estrutura de lobby em Brasília. Um amigo meu que trabalha no Senado disse que os representantes das Big Techs que chegavam ao Congresso Nacional, eles usavam veículos iguais aos da presidência do Senado. E em determinados momentos, alguém pensava, tem um senador ali chegando no Congresso. Toda uma estrutura que foi montada em Brasília, uma estrutura empresarial que foi montada em Brasília, com estrutura física, assessorias e ação junto aos parlamentares para impedir a votação. Então, a gente vai continuar enfrentando esse obstáculo muito poderoso, esse inimigo muito poderoso na tramitação da matéria. Então, ainda está aí um desafio que é garantir a maioria parlamentar para a aprovação desse texto. Há um grupo de 20 deputados, que é chamado de Bancada das Big Techs, que atua de maneira organizada, são parlamentares em diversos partidos,
no sentido de impedir que o texto ele avance na casa. E o relator, como bem me falou, me parece que foi Renata, aqui anteriormente, o relator tem buscado construir um consenso em torno dos temas polêmicos, ou até atuando de maneira mais extrema, retirando pontos do texto, como a remuneração de conteúdo jornalístico, que foi a outro projeto, em entendimento lá no Congresso, para garantir que o texto alcance esse consenso necessário ao número de votos que é preciso para a sua aprovação. Agora, depois disso, tem essa outra etapa importante, acompanhar a regulamentação, né? Ver o que vai sair da regulamentação na Secretaria de Comunicação Social e, posteriormente, continuar debatendo, porque a matéria ela traz um artigo que garante a revisão do texto após 5 anos. Então, nós vamos precisar, nesse intervalo, ver o que é que funcionou, continuar discutindo com a sociedade e com o Legislativo, no sentido de que, se vier a ser discutido em 5 anos, ele venha no sentido de ser aperfeituado e não de regredir. Porque no Brasil, a gente sabe muito bem que, dependendo da conjuntura política, a gente tem regressão em algumas legislações, em algumas decisões governamentais. Uma outra questão que eu acho importante a gente colocar aqui é a necessidade de envolver diferentes segmentos da sociedade nesse debate, né? Porque nós que estamos nas entidades do movimento social, né, a gente tem tentado mobilizar os segmentos que a gente atinge para se mobilizar em torno da aprovação desse texto, mas a gente precisa mobilizar setores mais amplos, aqueles que não estão no guarda-chuva das organizações sociais, né? E que precisam ter atenção a essa situação. Vou citar um exemplo aqui para concluir. As famílias que tiveram que deixar os seus filhos em casa durante uma semana inteira no mês de abril, porque nas redes sociais circulava propaganda de incentivo a ataques terroristas nas escolas. Então, os pais, as famílias desses estudantes também precisam se envolver. Porque o negócio das Big Techs, o negócio financeiro das Big Techs envolve diretamente a circulação de fake news monetizadas e que lhes garantem grandes lucros em cima do desinteresse da sociedade civil brasileira. Muito obrigado, Moacir. A palavra está facultada, fiquem à vontade para quem queira se pronunciar acerca de qualquer questão relacionada ao tema aqui em discussão. Germano, eu vou ter que dar uma saidinha, ter outro compromisso daqui a pouco, mas eu só queria registrar, agradecer a todos pela presença, agradecer a JC Concurso, doutor Fernando Franzói. Muito obrigado por tudo mesmo. Pela lembrança. Só vou porque eu tenho uma atividade para sair com a igreja aqui que eu não posso faltar, tá certo? Fica tranquilo, Alex. E eu acredito que a gente já possa estar se encaminhando para o final. Já estamos com 1h42 minutos, não é? De live. O que vocês acham? É isso. Fiquem à vontade. Mano, sim. Acho que chegamos finalmente. Um bom debate. A gente muito para construir. A sociedade civil está se buscando. Acho que o Moacir está correto. A gente tem que fazer com que a população ela acorde, né? Estamos empenhados nesse sentido, não é à toa que tem aqui o movimento sindical, o MST, entidades outras do OAB, e outros que não precisam estar presentes, né? A gente tentou mobilizar, mas a agenda não permitiu. Mas, assim, os estados vão, a partir de agora, o trabalho. Esses 3 estados aqui que ajudaram nessa mobilização, Pernambuco, Paraíba, Norte, tem a tarefa de fazer o debate local. Aí na Bahia, vamos conversar com o Micael, com o Edmilson,
companheira Ivani, para poder discutir o FNDC e também fazer o trabalho, assim como em todos os estados, vou fazer audiências públicas, fazer pressão nos deputados, ir para o aeroporto, fazer a recepção deles, e fazer o que a gente sabe fazer muito bem. Eu acho que essa é a tarefa nossa. Vamos, ainda tem São Pedro pela frente. São João acabou, mas ainda tem São Pedro para comemorar. E vamos continuar na luta, irmão. Eu ainda vou comer um milho aqui, mas a luta continua. Forte abraço a todos. Obrigado. Continuar. Obrigado, Greg. Quero agradecer ao Moacir Neves, presidente do Sindicato de Jornalistas da Bahia e primeiro secretário da Federação Nacional de Jornalistas, da FENAGE, Bia Barbosa, do Direito à Comunicação e à Democracia, de IRACOM, e também representantes da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet do Brasil, Admis, que é o Greg, Medeiros Ferro Júnior, coordenador-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, e também secretário nacional de comunicação da CUT Brasil, Renata Miele, jornalista e coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Janelson Ferreira, da SECOM Nacional do MST, Alexandre Guedes, advogado, filósofo, educador e fundador e membro do Colegiado Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Alex Albino Lopes, do Conselho Deliberativo do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, estudante de jornalismo na UEPB e secretário de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos na Paraíba, Empreiteiras e Similares, Sintect PB, e também Virgínia Mello, poeta, poetisa e escritora, que nos honra também com a sua presença aqui. E deixo aí aberto para quem queira apresentar as suas considerações finais. Foi muito boa a discussão. E eu espero que o assunto não pare por aqui, nem esfrie. Não é só aprovar um tele. Aceita, votada, ela tem que ser fiscalizada. E essa é a nossa missão e de toda a sociedade civil. Eu gostaria de me despedir, Barbosa, primeiramente agradecendo ao honroso convite que nos foi feito, né, pela companheira aqui do Comitê de Defesa da Comunicação, Democratização da Comunicação, Lucinha Figueiredo, que gentilmente nos convidou para aqui dar contribuição ao debate. E elogiar você, como mediador desse debate, Barbosa, conduziu de uma forma cheia de proficiência, e os demais companheiros que aqui debateram, e ressaltar a excelência das falas aqui, que enriqueceram bastante o debate. Um lugar de fala privilegiadíssimo, né, já que elas estão acompanhando no foco de discussão e de elaboração da PL 2630, e dizer que debates como esse, eles devem descer para as bases, como bem ressaltou, né, o companheiro Nery. Então, agradecer a todos que nos brindaram, né, com a sua coitiva e assistência, e nos colocamos à disposição para, assim, se assim desejarem, contribuir novamente, caso sejamos convidados novamente. Muito obrigado, boa noite a todos e todas, e até a próxima. Até a próxima, e eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Jornal dos Concursos e a Fernanda Franzoi, que viabilizou essa transmissão nessa live. Moacir?
Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Eu queria agradecer o convite feito pela FNDC, pelo Jornal dos Concursos, nossa companheira Lúcia, que também entrou em contato conosco para este evento. Dizer que para a Federação Nacional de Jornalistas é um prazer estar aqui ao lado de Alexandre, de Germano, de Virgínia, de Greg, das companheiros e companheiras que estiveram aqui antes conosco e nos tiveram que sair. E sempre estamos à disposição para discutir esse e outros temas. Os jornalistas brasileiros hoje têm travado uma grande batalha de combater as fake news, né? Mas principalmente fazê-lo à luz da necessidade de qualificar o jornalismo brasileiro, né? Defendemos a aprovação da PEC 206 de 2012, que restabelece a exigência de formação de nível superior para o exercício profissional de jornalista, sem impedir, entretanto, que comunicadores populares e outros atores que participam da comunicação possam continuar atuando na área da comunicação, mas cada um ocupando o espaço que a legislação e a necessidade da comunicação social necessita e exige, assim como também defendemos que seja instituído no Brasil o Conselho Federal de Jornalismo, para que a gente possa fiscalizar essa atividade profissional que hoje, após a decisão do Supremo que aboliu o diploma de 2009, e outras medidas restritivas têm sido extremamente banalizadas e precarizadas no Brasil. Agradeço a todos e foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Greg já falou, Greg? Já se despediu? Fique à vontade. Germano, prazerzão em conhecer. Só uma última recado. O FNDC está fazendo o seu planejamento agora, final de julho. Então, os comitês regionais aí se organizem, façam seus debates e passem para o Alex, aqui, que estava conosco até pouco tempo, suas demandas para levar para o planejamento. Segundo as entidades que está planejando o governo para realizar a Conferência Nacional de Comunicação. É fundamental apontar quando é que vai realizar a segunda Conferência Nacional de Comunicação. E a gente precisa que essa conferência aconteça e que se crie um Conselho Nacional de Comunicação. Porque muitas vezes que a gente precisa estar dialogando com a comunicação. Temas é o que não falta. Essa questão da regulação das plataformas é apenas um dos pontos relacionados à questão da comunicação. Então, pautem os temas, chamem as lives, e o FNDC vai estar aí à disposição para discutir comunicação pública, inteligência artificial, vigilância, discurso de ódio, e vai ter mais não, radiodifusão está aí para ser discutida, acesso à internet. Boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos, a todas. Até a próxima. Até logo.